Na nossa aula de história de hoje, nós iremos falar sobre o setor privado. Então, vamos iniciar a nossa aula. Trabalhar é importante para nosso desenvolvimento e para o progresso do país. As pessoas que não exercem cargos públicos, mas trabalham em empresas, no comércio, nas indústrias e também profissionais liberais ou autônomos que trabalham por conta própria, pertencem ao setor privado. Assim, todo trabalho é útil para a população e, nas comunidades, aparecem as mais variadas profissões. Todo trabalhador deve pensar no seu futuro, por isso ele precisa possuir sua carteira de trabalho. Bem, a carteira de trabalho ou carteira profissional é um documento que comprova o tipo de trabalho que o profissional realiza. Todas as anotações são registradas nela, a atividade que o trabalhador exerce, a empresa que o contratou, seu salário e aumentos, férias e tempo de serviço. No futuro, são os dados da carteira profissional que vão garantir a aposentadoria do trabalhador. A aposentadoria é um salário que recebemos quando ficamos idosos ou incapacitados de trabalhar se tivermos contribuído com um órgão chamado Previdência Social. Os autônomos, pessoas que trabalham por conta própria, também contribuem para a Previdência Social, garantindo assim a sua aposentadoria. Então agora vamos conhecer alguns profissionais encontrados na cidade, que trabalham muitas vezes no setor privado. Então nós temos os feirantes, que trabalham livremente vendendo frutas, verduras, cereais, temperos e ainda alguns utensílios domésticos como peneira, colher de pau, vassoura e etc. Temos os operários que trabalham em fábricas, em montadoras de automóveis, em construções e etc. Temos os mecânicos, que são profissionais que se dedicam a conserto de veículos ou máquinas, como bombas, máquinas de costura, condicionadores de ar, refrigeradores e etc. E temos os bancários, que trabalham nas agências dos bancos. E agora iremos falar sobre alguns trabalhadores que podem ser encontrados no campo. No campo, as pessoas se dedicam a plantar e colher alimentos, a criar animais e etc. São alguns profissionais do campo. Então temos aí os agricultores ou lavradores que cuidam da terra e eles aram, adubam, plantam, cuidam das plantações e colhem os frutos. E temos os boiadeiros que cuidam do gado. Então, falando mais um pouco sobre o trabalho na agricultura, no campo as pessoas preparam a terra, plantam, cuidam das plantações e colhem. Essa atividade se chama agricultura. Aqueles que trabalham na agricultura são os agricultores ou lavradores, e os donos das terras são chamados de fazendeiros ou proprietários rurais. Então, outro tipo de trabalho do campo é o trabalho na pecuária, onde os moradores do campo também trabalham na pecuária, que é a criação de animais como bois, cavalos, porcos, etc. A criação de aves como galinhas, codornas, patos, perus e etc. chama-se avicultura. E o dono do gado é o pecuarista. Aquele que trabalha com os animais é o peão, boiadeiro ou retireiro. Então, pensando nisso, a partir de agora faremos a nossa atividade no livro de História, na página 68, questões de 1 a 5. Então, vamos à explicação das questões. A primeira questão pede que marque um X nas figuras que representam o setor privado. Então, você vai marcar um X apenas nas figuras que representam os trabalhadores do setor privado. A segunda questão quer saber qual a importância de se assinar a carteira de trabalho do empregado. Por que deve ser importante a carteira ser assinada? Agora faremos a terceira questão, que pede que pinte de acordo com a legenda. Vermelho, setor público, azul, setor privado. Então você tem aí alguns nomes, agricultor é do setor privado ou do setor público. Então você vai pintar com a cor correspondente que você acha para cada palavra, tá bem? A quarta questão pede que pinte o círculo da resposta certa.
Trabalhador autônomo ou liberal é o trabalhador que tem carteira assinada pela empresa, o trabalhador que trabalha por conta própria, o trabalhador que foi afastado do trabalho ou o trabalhador com mais de 10 anos de carteira assinada. Então você vai pintar a bolinha da frase que está correta e que completa a de cima, tá bem? A quinta questão pede que marque as alternativas e reescreva as frases falsas, transformando-as em verdadeiras. Então, você vai olhar aí as afirmações e vai colocar na frente um V ou um F, né? Se for verdadeira, o V, se for falsa, o F. Então, você tem aí na letra A, o trabalho no setor privado é aquele executado por pessoas que exercem cargos oferecidos pelo governo à população. Verdadeiro ou falso isso? Os profissionais liberais ou autônomos trabalham no setor privado. Todo trabalhador do setor privado precisa possuir sua carteira de trabalho. Os profissionais autônomos que trabalham por conta própria não precisam contribuir para a Previdência Social. Então você vai colocar verdadeiro ou falso e depois que você descobrir as frases que são falsas, você deve fazer a correção logo abaixo. Bem, essa é a nossa aula de hoje e eu espero que você consiga realizar a nossa atividade. Qualquer dúvida é só falar. Tchau, tchau.